Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física de vocês, dando continuidade à resolução da prova da Escola Naval do ano de 2020. Hoje vamos à resolução das questões 9 e 10. Se você não viu a resolução das questões anteriores, clica no card que vai aparecer aí em cima e vocês serão direcionados para a minha playlist com a resolução das questões anteriores. Então não saiam daí, se não forem inscritos no canal eu peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e no final deixe aquele like para nos ajudar. Então não saia daí, vem a vinheta, depois eu volto para responder a questão junto com vocês. E a questão 9, uma questão bem interessante, trata de um fenômeno físico chamado de reflexão total. A reflexão total ocorre sempre que a luz propaga-se de um meio mais refringente ou mais denso para um meio menos refringente, ou seja, que apresenta menor índice de refração. Entendam esse índice de refração como uma dificuldade que o meio vai impor à propagação da luz, e ele só ocorre, essa reflexão total só vai ocorrer sob determinadas condições, que a gente vai ver ao resolver essa questão. Então vamos à leitura, e ela fala o seguinte: uma fonte luminosa pontiforme F é colocada no fundo de um aquário que contém uma substância desconhecida. Na superfície de separação entre o ar e a substância, há um disco de material opaco posicionado de forma que seu centro C esteja alinhado verticalmente com a fonte F, conforme a figura abaixo. Primeiro, entendam o que seja um material opaco, pessoal. Nas aulas de óptica, o professor de vocês falou que um material é dito opaco quando ele não permite a passagem da luz. Nós temos os meios opaco, que não permite a passagem da luz, transparente, que permite a passagem da luz, e translúcido, que permite a passagem parcial da luz. O valor do raio do disco para que nenhum raio luminoso vindo da fonte F consiga emergir para o A é R. Analisando essas condições, pessoal, olha o comando da questão aqui, ó. Qual o valor do índice de refração dessa substância e a profundidade Y em metros da fonte, respectivamente. Então, ele quer duas coisas. Ele quer o índice de refração da substância que está aqui e quer também essa altura Y entre a fonte e o disco. Ainda nos foi fornecido alguns dados aqui, ó. Nós temos o índice de refração do ar, ele também disse a velocidade da luz no vácuo e também nos foi dado a velocidade da luz na substância. Então, o primeiro ponto que vamos discutir aqui é acerca do que seja a refração, que é a passagem da luz de um meio para outro, com consequente mudança em sua velocidade. Porém, quando a luz sofre refração sobre algumas condições, essa luz, ao invés de passar para o meio subsequente, ela pode simplesmente bater na fronteira entre os dois meios e voltar para o mesmo meio que se propagava antes. A isso nós chamamos de reflexão total. Eu vou desaparecer aqui para a gente ter mais espaço para falarmos desses fenômenos. A reflexão total, como falei antes, consiste na luz propagando-se no meio, bate na fronteira, no limite entre os meios, e volta para o mesmo meio. Na condição limite, esse raio vai sair rasante a essa linha fronteiriça, essa linha que divide os dois meios. Aqui eu tenho a substância e tenho o ar. Então, observe que o raio de luz vem aqui da fonte. Vou reproduzir esse raio de luz de novo aqui, ó. Vai sair aqui da fonte, atinge a linha fronteiriça e vai sair rasante aqui, ó. Então, eu estou na condição limite. Esse ângulo alfa é o que chamamos de limite, ângulo limite. Para que isso ocorra, pessoal, para que ocorra a reflexão total, existe uma condição que deve ser atendida. Para ocorrer a reflexão total, primeira coisa, o raio deverá estar passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, vamos escrever isso aqui. Então, veja, o raio de luz passa do meio, observem, mais refringente
para o meio menos refringente. Essa é a condição. Então, eu posso dizer que se está ocorrendo a reflexão total aqui, neste caso, está no ângulo limite, o índice de refração dessa substância, eu vou representar assim, ó, índice de refração da substância terá que ser maior que o índice de refração do ar. Ora, mas ele disse aqui no problema que o índice de refração do ar vale 1, está aqui essa informação. Então, posso dizer que o índice de refração da substância, portanto, será maior que 1, porque esse é o valor do índice de refração no ar. Ora, pessoal, com essa informação aqui, ó, eu já posso eliminar algumas opções lá no enunciado aí, ó. Veja, com uma simples teoria, a parte teórica, eu já vou ganhar tempo aqui. O índice de refração da substância, por ser maior do que 1, nós já podemos eliminar o item A de Aurora, porque está dizendo o índice da substância 0,68, é menor que 1. Eu posso eliminar esse aqui, que está 0,68 de novo, eu posso eliminar porque é menor do que 1. Beleza? Outra coisa, como calcular o índice de refração? Então, o índice de refração de uma substância ou de um meio qualquer é expresso como sendo a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio, no caso, a velocidade da luz na substância. Então, o índice de refração da substância vai ser igual à velocidade da luz no vácuo. Essa informação foi dada aqui, ó. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Então, coloco aqui 3 vezes 10 elevado à oitava. E a velocidade da luz no meio, na substância, está aqui também embaixo, ó. Só tenham cuidado com uma coisa. A velocidade aqui está em quilômetros por segundo. Não se esqueça que quilo é prefixo grego que indica 10 elevado à terceira. Como eu tenho 10 à quinta, 10 à terceira com 10 à quinta vai dar 10 à oitava. Então, aqui vai ficar, ó, 2,04 vezes 10 elevado à oitava. Observe aqui que 10 elevado à oitava no numerador, com 10 elevado à oitava no denominador, posso cancelar. E aí você diz, professor, essa conta é muito ruim de fazer. Mas dá para a gente, com bom senso, resolver o problema. Veja, pessoal, se ao invés de 2,04 fosse 2 inteiro, 3 dividido por 2 dá 1,5. Só que esse número do denominador é um pouco maior que 2. Se o denominador é maior do que 2, então esse quociente vai ser um pouco menor do que 1,5. Então, das opções que sobraram, qual é o maior valor mais próximo de 1,5? Ah, professor, sobrou 1,47. Portanto, eu já posso eliminar também esse item D de doce de mamão com coco. Ó. Ainda nem começamos as contas direito e já eliminamos 3 opções. Fazendo essa continha agora, dividindo esses valores, resulta que o índice de refração da substância vai ser igual a aproximadamente 1,47. Opa, 1,47. Então, só me resta 2 opções agora. E dessas opções, eu só vou olhar o valor de y. E observe que nas duas que me restam, eu tenho y, y. Numerador R, R. Então, já sei que o numerador é R. Denominador tangente, tangente. Então, eu vou obter tangente. Só que nesse aqui, dentro do parênteses, eu tenho um número real e aqui eu tenho uma função trigonométrica. Aí, aqui alguém pode olhar e dizer assim, professor, e esse seno elevado a menos 1, o que é? É uma forma diferente de você representar o que nós chamamos de arco seno, ou arco tangente, ou arco cosseno. É colocando o expoente menos 1, indica a função inversa. Quando eu escrevo seno elevado a menos 1 de um número qualquer, eu estou perguntando assim, ó, qual é o arco cujo seno vale x? Então, vamos em busca desse termo, do y. Observe que aqui na figura nós temos quem? Nós temos esse círculo, né? Esse círculo aqui, que é um círculo opaco. Nós temos aqui do centro do círculo até a fonte, essa altura aqui, que é exatamente o que nós queremos, é o y. Nós temos ainda a distância do centro do círculo a um ponto periférico dele, que é o raio, que vai formar aqui uma circunferência.
E observe que esses dois lados são perpendiculares, portanto, eu tenho um triângulo retângulo. E o que eu quero descobrir nesse problema é esse camaradinho aqui, ó, esse ângulo alfa. E veja que em relação a alfa, o y seria cateto adjacente e o r seria cateto oposto. Como nas duas opções que me restam eu só tenho tangente, então eu vou usar a função tangente aqui. Para aquele triângulo destacado ali, eu posso escrever que a tangente do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é R e o cateto adjacente é o que nós queremos, que é o Y. Eu vou isolar então o Y nessa equação aqui. Ó. Y vai ser igual. Passa a multiplicar essa tangente e passa a dividir. Fica, portanto, a razão entre R e a tangente de alfa. Veja que isso ainda não resolveu o meu problema e vocês poderiam ficar tentados a marcar essa opção aqui, ó, porque tem tangente a alguma coisa, mas na realidade, lembre-se que essa alguma coisa aqui é um número real e essa alguma coisa aqui é uma função trigonométrica. Então vamos em busca desse alfa para saber se ele é um número real aqui ou se é uma função trigonométrica. Para isso, de novo, vamos precisar lá lembrar da segunda lei da refração, chamada de lei de Snell. A segunda lei diz que é constante o produto entre o índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo que está nesse meio. Então, eu posso aplicar assim, ó, o índice de refração da substância vezes o seno do ângulo que está nesse meio. Qual é o ângulo aqui que está na substância? A substância é isso aqui, é o ângulo alfa. Então, seno do ângulo alfa. Isso é igual índice de refração do ar vezes o seno do ângulo que está no ar, que é 90 graus. Então, fazendo essa continha aqui, o índice de refração da substância que nós fizemos está ali, 1,47. O seno do ângulo alfa é o que nós queremos descobrir. O índice de refração no ar, ele disse que vale 1. O seno de 90 graus é 1. Fazendo isso aqui, vai ficar seno do ângulo alfa é igual a 1 vezes 1, vai dar 1. E se esse 1,47 multiplicando passa a dividir. E agora, pessoal, olha o pulo do gato. Eu quero um ângulo cujo seno dá isso aqui, ou seja, eu quero fazer o inverso do seno. Então, eu escrevo assim, ó, o ângulo alfa vai ser o arco cujo seno vai me dar 1 dividido por 1,47. Lembram-se que eu disse que eu posso também representar isso aqui como sendo o seno elevado a menos 1. Então, esse ângulo alfa pode ser escrito como sendo seno elevado a menos 1 de 1 dividido por 1,47. Ah, professor, então se eu encontrei esse alfa, eu agora posso marcar minha opção correta. Se você olhar aqui em cima, o y depende exatamente desse ângulo alfa. Portanto, y vai ser igual a quem agora? Ó? A r dividido pela tangente. Tangente de quem? Do ângulo alfa. Mas quem é o ângulo alfa? Ó, nós fizemos agora. É o seno elevado a menos 1 de quem? De 1 dividido por 1,47. E isso me daria como opção correta, então, das minhas opções, das minhas alternativas restantes, me daria como opção correta o item qual? O item E, que é o que condiz com o que a gente quer. Tá vendo? E aí, pessoal, teríamos resolvido essa questão número 9. Vamos resolver agora a questão número 10. Bom, essa questão 10, pessoal, é uma questão bem interessante, bem elaborada. É uma questão que trata da conservação de energia mecânica, certo? Eu vou aqui desaparecer, vou ler a questão e depois eu volto para resolver. Nós precisaremos trabalhar com alguns conceitos bem interessantes aqui na resolução dessa questão. Um bloco 1 de massa m é liberado do repouso. Liberado do repouso de uma altura h sobre um trilho que tem um trecho no qual descreve uma circunferência de raio r conforme apresentado na figura. Na base do trilho existe um bloco 2 idêntico. Como eu digo idêntico, pessoal, é porque ele tem a mesma forma, mesma
massa mesmo volume. E em repouso também, ó. De que, olha o comando da questão, o que ele quer na questão, ó. De que a altura mínima o bloco 1 deve ser abandonado para que, após ocorrer uma colisão totalmente inelástica com o bloco 2, eles consigam percorrer toda a extensão da circunferência sem se desprenderem dos trilhos. Considere, essa é uma informação também que eu acho importante, considere que não há forças dissipativas atuando no sistema. Considere os blocos com dimensões desprezíveis. Então vamos lá, vamos fazer a análise da situação da seguinte maneira. Inicialmente eu vou soltar o bloco aqui dessa posição que vou chamar de posição A. Esse bloco então vai percorrer toda essa extensão da pista até colidir com um bloco que está com outro bloco idêntico que está aqui, que seria o bloco 2, nessa posição que eu vou chamar de posição B. Uma vez que ocorre a colisão, como é totalmente inelástico, os blocos vão ficar grudados, vão se mover até atingir ou completar o looping incompleto. Ótimo, mas vamos por parte. Primeiro vamos analisar o que acontece no trecho A até B. Depois eu vou analisar o que acontece nesse ponto aqui, que é o ponto C, que seria o ponto máximo da curva, da trajetória, né? Na curva. Então, inicialmente, como não há atrito, então nós podemos trabalhar com o conceito de conservação de energia mecânica. Vamos analisar entre os pontos A e B. Então, no ponto A, que forma de energia ele tem? Bom, energia potencial gravitacional, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Que forma de energia mecânica tem no ponto A, professor? Potencial gravitacional. Então, massa vezes gravidade vezes a altura, que é isso que ele quer saber. Problema. Qual deve ser essa altura? E no ponto B, só tem energia cinética. Quando ele chegar aqui na iminência de colidir com o bloco B, ó, pertinho dele, perto de colidir com o bloco B, então aqui ele só vai ter velocidade, só está se movendo. Então só tem energia cinética, que é dada por massa, velocidade v ao quadrado, vou chamar a velocidade v1, que é a velocidade do bloco 1, né? E isso dividido por 2. Observem que a massa é um fator comum, nós podemos já tirar ela daqui. E dessa expressão eu vou isolar a velocidade v1, a velocidade do bloco 1. Esse 2 dividindo passa a multiplicar, portanto aqui vai ficar raiz quadrada de 2gh. Raiz quadrada, porque o inverso da potenciação é a radiciação. Por enquanto, eu vou guardar essa informação. A outra análise que eu quero fazer aqui junto com vocês é no momento da colisão, quando o bloco 1 colidir com o bloco B aqui no ponto B. Como não há forças dissipativas, eu tenho um sistema mecanicamente isolado. E para sistemas mecanicamente isolados, nós já sabemos que a quantidade de movimento ela se conserva. Então, aqui é a situação inicial, eu tenho o bloco 1, que se aproxima aqui com uma certa velocidade. Essa velocidade aqui eu vou representar aqui por esse vetor. Enquanto que o bloco 2 estava parado, tem uma velocidade v2 igual a zero. Essa é a situação antes da colisão. Eles colidem, aqui eu tenho o bloco 1, aqui eu tenho o bloco 2, e agora eles vão se mover com uma velocidade, eu vou chamar essa velocidade de velocidade v'. Por ser um sistema conservativo, ou por ser um sistema mecanicamente isolado, nós podemos dizer que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, o bloco 2 está parado, não tem quantidade de movimento, somente o bloco 1. Portanto, eu escrevo a massa m, que é do bloco 1, vezes a velocidade v1. Isso é igual. Depois, os blocos permanecem juntos, então aqui a massa vai ser 2m, porque cada um tem uma massa m, vezes a velocidade depois, que eu vou chamar v'. Essa massa eu posso simplificar, cortar, né? O V1, bom, pessoal, o V1 nós fizemos agora, está aqui ele, ó,
Esse V1 é a velocidade com que o bloco 1 chegou para colidir. Que é aquela expressãozinha ali, ó, raiz quadrada de 2GH, e esse 2 multiplicando passa a dividir. Isso é igual a V'. Veja que é uma questão bem interessante, né, galera? Interessante. Agora vamos a outra análise. O que acontece quando esse conjunto chegar na iminência de queda, que é aqui nessa posição, ó. Eu vou colocar os dois blocos, 1 e 2. Na iminência de queda, que forças vão atuar sobre ele aqui, ó? Eu estou considerando a situação limite, então na situação limite é aquela em que ele perderia o contato. Então aqui eu só teria a força peso, que a força normal seria 0, já que ele está na iminência de queda. Então, sendo assim, nós podemos escrever que no ponto C, nós temos a força resultante como sendo a resultante centrípeta. E isso é igual à força peso. Bom, mas a resultante centrípeta, como é que a gente faz, pessoal? A resultante centrípeta é o produto da massa vezes a velocidade V, eu vou chamar de V mesmo, ao quadrado, só que agora, cuidado, não é dividido por 2. Dividir por 2 é energia cinética, vamos dividir pelo raio. Isso é igual ao peso. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, então, massa é fator comum, eu cancelo essa massa com essa massa. Esse R aqui dividindo passa a multiplicar. Resulta que a minha velocidade, vou chamar VC, porque é lá no ponto C, velocidade VC ao quadrado vai ser igual a R vezes G. Vamos agora analisar a energia mecânica entre os pontos B e C. Bom, está aqui o B depois da colisão, viu? O que acontece? Como não há forças dissipativas, eu posso dizer que a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em C. Mas em B, eu estou considerando o nível de referência como sendo o solo. Então, isso quer dizer que energia mecânica em B, massa vezes velocidade, ele só tem velocidade. E a velocidade deles dois juntos nós fizemos aqui, ó, é o V'. Massa, V' ao quadrado, dividido por 2. Isso vai ser igual. Lá no ponto C, aí no ponto C ó, ele está se movendo. Tem velocidade e tem energia potencial gravitacional. Portanto, massa vezes gravidade, vezes a altura. Qual é a altura desse ponto C, galera, até o nível de referência aqui embaixo? Ó. Seria o dobro do raio. Seria o diâmetro, né? Então, 2 R's. Mais a energia cinética. A energia cinética é a massa vezes a velocidade em C ao quadrado. Por isso que eu não tirei a raiz ali, ó. E tudo isso dividido por 2, porque é energia cinética. Observe que a massa é um fator comum, nós podemos simplificar tudo isso aqui. Aqui vai ficar V' ao quadrado, está aqui o V', ó. Esse V' vem para cá agora, ó. Esse V' vem para cá ao quadrado, elevando tudo isso ao quadrado. Como é que ficaria, galera? A2G vezes R, mais isso aqui fica 1/2 vezes a velocidade c ao quadrado, está aqui, ó. Velocidade c ao quadrado é o r vezes g. Observe, galera, que aqui eu posso fazer algumas simplificações, né? Nós podemos simplificar a nossa vida. A primeira delas é o quê? Aqui eu já posso eliminar esse 2 com esse 2. A gravidade é um fator comum, eu posso eliminar esse g, esse aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 2 para eliminar esse 2 do denominador aqui. Ó. Então, fazendo isso, fica então 2 vezes 1 aqui vai dar 2 vezes h, isso dividido por 4, e isso é igual, eu vou multiplicar por 2, 2 vezes 2 vai dar 4 R's, mais aqui 2 vezes 1, 2, cancelando com esse 2 aqui de baixo, esse 2 cancela com esse 2, fica então R. Mas aqui eu posso também simplificar. Esse 4 com esse 2, 4 dividido por 2 vai dar 2, então aqui vai ficar
o que implica em H igual esse 2 dividindo, passa a multiplicar, 2 vezes 5, 10 R's. E isso aqui, galera, já é a nossa resposta final, que me daria como opção correta o item D de doce de mamão com coco. Assim, pessoal, concluímos a mais uma questão de número 10, e no próximo vídeo eu irei responder as questões 11 e 12. Se gostou, deixa aquele like e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço!